Se a gente consegue atingir um nível de produtividade próximo do que eles têm por safra, não faz sentido produzir lá. E o lúpulo odeia frio. Planta de lúpulo detesta frio. O lúpulo é uma planta de calor, só que ela é uma planta de verão dos climas temperados, originalmente do ponto de vista natural dela. Porque para desenvolver a fase vegetativa, para ela desenvolver folhas, para ela crescer, ela precisa de 17 a 18 horas de luz. Então a gente não tem 17, 18 horas de luz em época nenhuma do mundo aqui nos países tropicais, né? A gente precisa de ir acima de 35 graus de latitude para ter esse nível de luminosidade. O lúpulo, ele entra num estágio de dormência, processo de hibernação, diminui muito os níveis metabólicos para que ela consiga sobreviver ao inverno. Durante o ciclo de outono e inverno, dos 8 meses em que ela não está se desenvolvendo no ano dos países de clima temperado, ela está ali gastando energia para sobreviver. E o que a gente tem aqui é, a gente termina uma safra e ela não tem essa necessidade de se defender do frio, ela já começa a brotar. Ela já está apta a se desenvolver uma nova safra. Por isso que a gente consegue 3 safras no ano aqui. Então hoje a gente não interrompe o processo, a gente não entra nessa questão da dormência da planta. A planta se desenvolve, são 4 meses entre fase vegetativa e de floração. A gente colhe, no dia seguinte a gente já começa a trabalhar o processo da próxima safra. A qualidade a gente já provou que é possível. Assim, o lúpulo tá muito legal e o lúpulo é muito fresco. A gente tem lúpulo colhido em fevereiro, a gente tem lúpulo colhido em janeiro, a gente tem lúpulo colhido em dezembro, a gente tem lúpulo colhido em novembro. Então, assim, se você for comprar lúpulo gringo na cervejaria, você vai receber lúpulo de 2022. A safra de setembro, outubro de 2022 deles. Deve estar começando a chegar o de 2023 agora, em abril, maio, agora vai começar a chegar da safra de 23. Depois da safra de 2023 dele, a gente já fez 5 colheitas. Então, assim, do ponto de vista da entrega do produto muito fresco, recém-colhido, a gente tem vantagens muito claras em relação a eles. Se a gente consegue atingir um nível de produtividade próximo do que eles têm por safra, não faz sentido produzir lá. E o lúpulo odeia frio. Planta de lúpulo detesta frio. O lúpulo é uma planta de calor, só que ela é uma planta de verão dos climas temperados, originalmente do ponto de vista natural dela. Porque para desenvolver a fase vegetativa, para ela desenvolver folhas, para ela crescer, ela precisa de 17 a 18 horas de luz. Então a gente não tem 17, 18 horas de luz em época nenhuma do mundo aqui nos países tropicais, né? A gente precisa de ir acima de 35 graus de latitude para ter esse nível de luminosidade. O lúpulo, ele entra num estágio de dormência, processo de hibernação, diminui muito os níveis metabólicos para que ela consiga sobreviver ao inverno. Durante o ciclo de outono e inverno, dos 8 meses em que ela não está se desenvolvendo no ano dos países de clima temperado, ela está ali gastando energia para sobreviver. E o que a gente tem aqui é, a gente termina uma safra e ela não tem essa necessidade de se defender do frio, ela já começa a brotar. Ela já está apta a se desenvolver uma nova safra. Por isso que a gente consegue 3 safras no ano aqui. Então hoje a gente não interrompe o processo, a gente não entra nessa questão da dormência da planta. A planta se desenvolve, são 4 meses entre fase vegetativa e de floração. A gente colhe, no dia seguinte a gente já começa a trabalhar o processo da próxima safra, em que a gente tem conseguido resultados químicos muito legais. É um caminho que a gente está vendo, de que a gente, daqui a alguns anos, a ideia é que a gente não perca nada para o lúpulo de 500 anos atrás, né? Assim, do pessoal que planta lúpulo desde 1600, 1700. A gente está aqui num campo de Comet. O Comet, a gente trouxe essa variedade, né? O pessoal do Vandenberg trouxe essa variedade dos Estados Unidos. A variedade, como todas as outras que a gente planta aqui, é adaptada a climas temperados. Mas o Comet especificamente, o Brasil todo, de forma geral, cada lugar tem seu terroir, cada lugar tem suas características específicas, mas o Comet, de forma geral, ele tem dado resultados muito legais, assim, de alfa-ácido, de óleos essenciais, até melhores do que o que a gente tem de relatos e de histórico do Comet canadense e americano. Quando a gente começou lá em 2019, a gente não acreditava muito que a gente ia conseguir uma qualidade melhor do que eles lá na planta no pé. A gente acreditava que a gente ia conseguir uma qualidade melhor pro que chega na panela do cervejeiro. Porque até então, o lúpulo que chegava aqui, ele tinha pelo menos 1 ou 2 anos de armazenagem e a gente tem um índice para cada variedade que chama Hop Storage Index, HSI, que é o índice de perda de propriedades químicas com o tempo de armazenamento. Então, como o lúpulo que chega aqui tem de 1 a 2 anos de armazenamento, que o cervejeiro põe na panela não é o que está no rótulo. E isso a gente já sabia quando a gente começou lá a estudar em 2018 e a plantar em 2019. Mas o que a gente tem visto é que mesmo com a planta colhida, no dia que eu colho e no dia que o americano colhe, para algumas variedades a gente tem conseguido resultados até melhores. O lúpulo foi homologado no Brasil como uma planta cultivável no Brasil em 2018. Até 2018 não era ilegal, mas também não era legal. Era uma planta que não estava na lista de plantas proibidas pela Anvisa, mas também não estava na lista de plantas cultiváveis no mapa.
Então ela estava num limbo de, cara, isso não é possível produzir aqui, por que a gente vai legislar em cima disso? E aí em 2018 o mapa regulamentou como uma planta cultivável. Mas, gente, 2018 fazem 6 anos. Os americanos estão na 7ª, 8ª, 9ª geração produzindo isso. São 200, 300 anos. Obviamente a gente tem muita coisa para aprender ainda e tem que vestir a humildade e entender que, cara, eles são muito melhores nisso que a gente. Só que os resultados que a gente tem tido nesses últimos 5 anos são resultados promissores. O que a gente vê de resultado químico, de resultado na cerveja, as cervejas têm ficado super legais, mostra que tem um potencial de realmente revolucionar o mercado de lúpulo. Começar revolucionando o mercado de cerveja artesanal no Brasil, terminar revolucionando o mercado de lúpulo no mundo mesmo, assim, de que talvez daqui a 20, 30 anos, o principal país produtor de lúpulo no mundo não vai ser os Estados Unidos, vai ser o Brasil. Mas ainda assim a gente tem muitas dificuldades técnicas. O nível de produtividade por hectare deles ainda é muito mais alto do que o nosso. A gente faz 3 safras no ano, eles fazem uma. Então o nível de produtividade por ano, a gente está próximo deles. Algumas cultivares maior por ano do que eles fazem, mas eles fazem uma safra só. Então eles só tem um custo. Período só de 4 meses. A gente tem um ciclo rodando o ano inteiro para conseguir produzir pouco a mais. São diversos fatores. Um deles, que a gente estava conversando mais cedo, é o melhoramento genético. A planta está adaptada àquele lugar. Ele é uma planta feita para aquele clima, para aquelas variações de temperaturas, para aquele solo. Essa parte, até que a gente desenvolva um processo de melhoramento genético aqui no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir superar. A gente não vai conseguir o 100% por safra que eles fazem, mas que é capaz da gente conseguir 80%, 90%. Que o melhoramento genético seria os últimos 10%, 20% de produtividade. Hoje a gente tem 40%, 50% da produtividade por safra deles. A ideia é que a gente consiga chegar em 80%. Como? Muita tecnologia e aprendendo a lidar com a planta. A análise foliar, né? A gente pega as folhas, passa por um processo de entender quais os componentes químicos que tem dentro daquela folha em cada fase da planta. É como se fosse um exame de sangue. Do fim do ano passado para cá, a gente tem feito de 3 a 4 vezes por safra, para a gente entender a evolução da planta em cada fase dela, durante os 4 meses de desenvolvimento do ciclo, e conseguir corrigir a nutrição e entender. E esse hoje é o principal desafio nosso, assim, é conseguir consistência em produtividade.